Vamos conhecer o que o livro Código da Alma fala a respeito da coluna. Quais são as emoções, quais são os sentimentos que, segundo esse livro maravilhoso aqui da Patrícia Cândida, faz aparecer as alterações, as doenças na coluna. E aqui a gente vai falar da coluna de uma forma geral, tá? Da coluna inteira, desde a cervical até a lombar. Depois, no próximo vídeo, eu vou especificar para vocês cada região. Mas de agora, vamos pensar no geral, vamos pensar no todo para a gente começar a nossa introspecção. Então, se você tem aí dores na coluna lombar, cervical, torácica, seja dor crônica, seja coluna inflamada, seja a hérnia de disco, seja o tal do bico do papagaio, tanto faz. Começa por aqui, vamos olhar primeiro coluna de uma forma geral, depois a gente vai entrar nela, em cada área especificamente. Então vamos lá, coluna. A coluna vertebral é a nossa sustentação, é o que nos mantém de pé e por isso está associada à nossa estrutura de vida. Imagine uma pessoa sem coluna, ela ia desmoronar como um prédio sem estrutura, sem pilares. Quando existe alguma dor ou doença na coluna, normalmente ela está associada às emoções do chakra relativo em que a dor se localiza. Por exemplo, na região da coluna cervical, isso aqui em cima, está localizado o quinto chakra. E se existe alguma dor nessa região, está associada às emoções do quinto chakra, chakra laríngeo. Se a dor é na coluna lombar, está vinculada ao primeiro e ao segundo chakra e assim por diante. Tome cuidado com as sobrecargas na sua vida, no trabalho, nas emoções e na mente. A coluna foi feita para carregar o seu corpo, não o mundo inteiro. Vou ler de novo isso. Tome cuidado com as sobrecargas na sua vida, no trabalho, nas emoções e na mente. A coluna foi feita para carregar o seu corpo, não o mundo inteiro. O equilíbrio vem quando você consegue estabelecer os limites necessários para que não haja sobrecargas. Assim, tudo se torna leve, porque você consegue soltar esses pesos que muitas vezes carrega desnecessariamente. Gente, a chave da coluna, a chave principal quando eu atendo os meus pacientes antes da gente desbravar aí as emoções a pergunta que eu faço para eles é a pergunta que eu faço para vocês agora para trazer consciência. Qual é o peso que você está carregando que não é seu? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque a nossa coluna foi feita para carregar o nosso peso, os nossos desafios diários, os nossos obstáculos. Quando a gente carrega o peso do outro, quando a gente traz pra gente o problema do outro, a dificuldade do outro, a gente sobrecarrega o nosso sistema. E aí você pode estar pensando, nossa, Glenda, mas a gente não tem que ter empatia? Sim, mas ter empatia é diferente de pegar a situação do outro, carregar pra gente tentar resolver. Quando você tem empatia, você olha a situação de dificuldade do outro e com as suas habilidades você ajuda ele a encontrar um caminho, mas só efetivamente quem pode resolver isso é a pessoa que está passando. Não é nenhuma questão de, mas você não quer ajudar o outro, às vezes você pode e você não quer. Gente, a gente nunca pode resolver o problema do outro, porque o problema do outro é dele, é a dificuldade dele, é aquela habilidade que ele vai ter que desenvolver para resolver aquela situação que ele está passando, que vai ajudar ele a evoluir. Então a gente pode sim estar ao lado dessas pessoas, a gente pode olhar para ela e falar assim, olha, eu tô aqui, no que você precisar eu posso te ajudar, mas eu não posso carregar aquilo para mim, eu não posso pegar aquilo, eu não posso resolver aquela situação. Não é nenhuma questão de querer ou não. Então, se você está passando aí por alguma dificuldade, enfrenta muita dor na coluna de uma maneira geral, primeira coisa, faça essa pergunta para você, qual é o peso que você está carregando que não é seu? Onde está a tua falta de equilíbrio? Onde está a tua falta de sustentação? Então, comece a fazer essa introspecção. Depois, no próximo vídeo, a gente vai entrar especificamente, vamos falar um pouquinho da cervical, da lombar e da torácica, porque daí a gente consegue ir mais específico em cada situação que pode estar gerando aquele problema, aquela disfunção. Porque lembra, nosso corpo nunca está contra a gente. Ele sempre está a nosso favor. E se a gente está experienciando alguma dificuldade, o nosso corpo tentando reagir de uma forma ou de outra para nos tirar de uma situação que não é nossa.
E carregar um peso pra gente, um problema, uma situação que não é nossa, não é o nosso normal. O nosso corpo vai sempre reagir para tirar a gente dessa situação. Espero que esse livro tenha trazido um pouquinho de luz para vocês, porque essa é a minha intenção aqui. Eu sou terapeuta, mas eu não tenho meios de atender todo mundo que precisa. Então eu tento trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de consciência para cada um encontrar o seu caminho. Gente, esse livro é um livro que não é exclusivo para terapeuta, tá? Tem muita gente que me pergunta, é um livro que tem nas livrarias aí. Se vocês entrarem aqui no link da bio, eu deixei lá uma parte dos livros que eu indico. Se você clicar lá em compra aqui, ele vai te redirecionar para o site. Não sou eu que vendo, tá? É a livraria normal. Mas tá lá o Código da Alma, um livro maravilhoso que você pode ter, que vai te ajudar a trazer muita luz, muita orientação. Porque a gente vai cuidar, vamos lá, vamos relembrar, né? A gente vai cuidar tá com problema na coluna, você vai procurar o fisioterapeuta, você vai procurar o médico especialista para cuidar da tua coluna. Você vai tomar a conduta normal. Não tô falando que não é para você tomar a conduta normal, por favor. Vai sim, vai procurar a ajuda necessária para resolver a tua situação. Mas se você não olhar para dentro, se você não olhar para as emoções e para os sentimentos que estão causando aquilo, a chance de você ter aquela disfunção novamente é alta. A chance de você ter uma dificuldade de fazer o seu corpo se curar daquilo é alta. Então, uma coisa complementa a outra, tá? A gente nunca trabalha sozinho, tá tudo conectado, tá tudo interligado. Aqui é um complemento, a gente anda junto, sempre, tá bom? Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Espero que vocês fiquem bem. Um beijo!